Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 1, 2, 3, do 1 ao 7. Iremos fazer a nossa ministração do 3 ao 7, tá? Somente. Domingo passado nós já falamos sobre versículo 1 e 2. Vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra de Deus no versículo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, e algumas traduções, meu verdadeiro filho. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar eu faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti, e por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, que pela imposição das mãos foram feitas, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada vida aqui presente no culto, te louvar pela vida dos nossos queridos e amados irmãos que estão aqui, pedir ao Senhor que ministre os nossos corações, porque precisamos só da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos dirige, nos guia, nos orienta. Tua palavra, Pai, nos fortalece, nos lava, abre a nossa mente, cura o nosso ser e transforma o ser humano. Abençoe os irmãos presentes, abençoe aquelas pessoas que vão ouvir, assistir essa pregação. Que todos nós sejamos edificados na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado desde agora e para sempre. Amém. Igreja, pode sentar, por favor. Eu vou fazer aqui vou recapitular aqui o que eu disse semana passada numa análise bem rápida, curta, da segunda carta de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo ele continua as suas orientações ao seu filho na fé Timóteo no início da segunda carta. Porém, Paulo ele começa a segunda carta fazendo uma saudação para Timóteo, do versículo 1 e 2 do capítulo 1. Depois dessa saudação, o apóstolo Paulo ele traz uma mensagem de encorajamento para Timóteo, que está no versículo 3 ao versículo 18. Do primeiro ponto aqui, do capítulo 1, do 1 ao 18, nós temos 3 explanações a princípio do apóstolo Paulo, que é do 3 ao 7, tirando a primeira parte que é a saudação, mas do 3 ao 7, Paulo vai orientar Timóteo a reacender o dom que habita nele. Do versículo 8 ao 14, o apóstolo Paulo fala sobre o compartilhar do sofrimento. Do versículo 15 ao 18, o apóstolo Paulo fala sobre para Timóteo prestar atenção em exemplos bons e exemplos maus. Já no capítulo 2, nós temos aqui do versículo 1 ao versículo 26, orientações diretas para Timóteo. E dentro dessas orientações, do versículo 1 ao versículo 13, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que ele deve perseverar, é o chamado à perseverança. E do versículo 14 ao versículo 26, o apóstolo Paulo ele orienta também a Timóteo
a se concentrar simplesmente nas coisas que são essenciais, o chamado à concentração nas coisas que são essenciais. Já no capítulo 3, do 1 ao 17, nós temos orientações para os últimos dias. E aí no versículo 1 até o versículo 9, o apóstolo Paulo mostra as características que hão de acontecer. E do versículo 10 ao 17, o apóstolo Paulo também fala sobre a proteção que Timóteo deve ter de si, cuidar de si e etc. E no capítulo 4, que vai do 1 ao 22, Paulo traz instruções finais, que do 1 ao 5 ele fala sobre uma exortação solene, do 6 ao 18 ele fala sobre as circunstâncias e as perspectivas que o próprio apóstolo Paulo tem, e do versículo 19 ao versículo 22, o apóstolo Paulo ele traz uma saudação final para o seu filho Timóteo. Do versículo 3 em diante, como nós já falamos agora, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a fé, a sua vida. Ele fala sobre dois aspectos interessantes, primeiro de si, depois ele fala de Timóteo. Paulo, ele esclarece que a fé, ela tem que ser um ponto central na vida do crente, para tudo. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, principalmente os versículos que tratam sobre a salvação do homem, a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. E essa salvação é mediante a fé. Essa fé é crença em Cristo Jesus, é crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu no nosso lugar, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele é o Salvador das nossas almas. É crer que Cristo é o Senhor da nossa vida. E a fé vai nos levar a confessar com a nossa boca, porque nós vamos crer no coração. É o que Paulo diz em Romanos. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre fé aqui com Timóteo, ele não está simplesmente se referindo a uma fé atrelada à salvação, não. Ele fala de uma fé que é para você enfrentar todas as situações da vida e obstáculos que a vida pode apresentar. O versículo 3 ao versículo 5, talvez nós vamos até aqui hoje, Paulo diz assim: eu dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Eu lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo para que eu seja cheio de alegria. E recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, hoje nós vivemos em tempos em que a fé ela tem sido muitas vezes superficial e apenas uma fé aparente. O apóstolo Paulo, ele tem uma convicção a respeito de Timóteo, que ele vai explanar isso para todos nós e nos mostrar que Deus não nos chama para viver uma vida de fé aparente, mas sim uma vida de fé autêntica. Uma fé que vai transformar não somente a vida das pessoas que estão à nossa volta, por causa da nossa intensidade de crer e enfrentar as dificuldades, mas também que vai atravessar vidas e atravessar gerações. No início dessa carta, o apóstolo Paulo, ele está em uma situação de muita dificuldade, ele está preso. O apóstolo Paulo, ele não está vivendo uma situação confortável, ele não está vivendo os melhores dias da sua vida. Mas o apóstolo Paulo esclarece que o seu coração está livre. Ele não é um homem aprisionado de alma e de espírito, ele é um homem preso somente na carne. E quando eu digo na carne, não é no pecado, é preso pelos seus algozes mesmos, por aqueles que o odiavam o evangelho ou tinham Paulo como um perseguidor. E quando Paulo ele traz essa pequena parte aqui, lembrando de Timóteo, falando da sua consciência, o apóstolo Paulo ele vai esclarecendo que Timóteo, para ele, é como se fosse um refrigério. É como se fosse um acalento para a sua alma, porque Paulo tem saudade de Timóteo. E Paulo tem uma esperança no seu coração
de encontrar Timóteo novamente. E Paulo se lembra da fé de Timóteo. Nesse texto, Paulo ele vai destacar aqui aspectos fundamentais de uma vida cristã madura. Do que é você ser um cristão maduro e um cristão autêntico. Como eu disse anteriormente falando, que primeiro Paulo ele vai falar de si, quem ele é. A sua mente, o seu posicionamento, o seu comportamento, como ele vive no versículo 3. Como ele desenrola a sua vida diante de Deus. Como ele tem a perspectiva da sua vida futura na pessoa de Cristo. Então, quando Paulo ele fala sobre fé, quando ele fala sobre autenticidade, Paulo ele apresenta aqui 3 aspectos que nós vamos abordar, que é a gratidão e oração constante. O homem salvo, o homem de Deus, uma mulher de Deus, independente da circunstância que ele vive, ele tem que ter um coração grato a Deus em todo o tempo. Segundo lugar, a oração deste homem ela não pode ser neutralizada ou paralisada por aquilo que ele passa. A oração ela precisa ser uma oração constante, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que, independente do que nós viemos passar, é os relacionamentos espirituais profundos que nós temos que ter com irmãos na fé. E esses relacionamentos eles não podem ser genéricos. Eles precisam ser relacionamentos duradouros, que permanecem por toda a vida, quando ele é construído na pessoa de Cristo. Quando ele é estabilizado, concretizado na pessoa de Jesus. E o terceiro ponto é uma vida de fé verdadeira. E essa fé ela não é somente uma fé pessoal, singular. Lembrando, eu não estou falando de fé de salvação, não. Eu não estou falando dessa fé aqui. Eu estou falando da fé autêntica que nós devemos ter em Cristo diante de provações e lutas, aonde nós enfrentamos as dificuldades e os problemas da vida crendo em Deus. Fé para enfrentar a tempestade, como Jesus disse para Pedro enquanto ele vinha andando sobre as águas. E Jesus disse que Pedro era um homem de pouca fé, e isso não está relacionado à salvação, está relacionado à tribulação e o problema que ele estava enfrentando naquela hora, a tempestade, a dificuldade. Então a fé verdadeira que o homem cristão tem, que nós temos hoje, ela pode se desaguar por muitas gerações. Se nós olharmos Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é um retrato disso. Porque Hebreus capítulo 11 nos mostra claramente que nós estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas. E esse texto nos leva a olharmos para trás e olharmos os exemplos de fé de homens que morreram porque creram em Deus. Nada mais importava. Homens que foram cerrados no meio. Fala sobre Abraão, fala sobre Sansão, fala sobre Jacó, fala sobre homens que tiveram uma vida de crença em Deus, independente das circunstâncias. E hoje, a fé desses homens, elas são contadas nas nossas gerações. A fé, a coragem, a determinação destes homens, elas são pulverizadas em muitos púlpitos, quando muitos pastores vão pregar. Quantas vezes nós mesmos aqui citamos Spurgeon e a sua fé para pregar diante de tantos problemas? Quantas vezes nós falamos da fé de George Whitefield, ou por que não citarmos a fé de John Wesley, que montado no seu cavalo, ele ia pregar a palavra de Deus, que tomou soco na boca, que foi chutado, mas mesmo assim continuou pregando o evangelho. Ele era um homem salvo em Cristo, e ele era tão convicto, o seu coração era cheio de fé, que ele passava por cima de todos esses problemas, porque Deus o fortalecia. Então hoje, nós temos que prestar bastante atenção, porque nós falamos sobre fé, e nós ligamos a fé somente àquela questão de salvação. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos meus pecados. E por essa razão eu estou justificado dos pecados. Por essa razão eu fui regenerado pelo sangue de Jesus. Ele transformou meu coração.
Por essa razão, eu estou em um processo contínuo de uma vida de santificação. E crendo eu, com toda a fé, com toda a crença do meu coração, que quando chegar aquele grande dia, eu entrarei por aquele processo de glorificação e nós entraremos na glória para com Cristo. Mas isso não quer dizer que eu tenho que viver a minha vida só na expectativa, só da glória. Não! Nós temos uma tarefa e uma missão aqui. Eu não preciso viver uma vida somente, eu estou salvo, eu tenho que ter fé em Deus para enfrentar as coisas que vão acontecer aqui. Eu criei em Deus, a minha fé depositada em Cristo fez com que aquilo que eu não conseguia vencer aqui fosse rompido. A minha carne, ela é vencida pelo sacrifício de Jesus. O meu coração, ele é regenerado pelo sacrifício de Jesus. A minha alma, ela é salva pelo sacrifício de Jesus e porque eu creio nele. Isso eu não posso fazer. Porém, Jesus, ele vai orientar todos nós que nós precisamos ter fé e não uma fé qualquer. É uma fé autêntica, de que Deus pode sim nos guiar, nos orientar e nos abençoar em qualquer problema, dificuldade que nós enfrentamos na vida. Então Paulo, ele está preso e ele escreve uma carta para o seu filho na fé. Timóteo, ele diz, meu verdadeiro filho na fé. E o apóstolo Paulo, ele esclarece que a fé de Timóteo não era uma fé fingida. Não era qualquer tipo de fé, não é aquela fé fingida, era fé verdadeira. A fé é aquilo que você vai vivendo sem ver. E você tem certeza que vai acontecer, isso é fé. Você vai com aquela convicção de que Deus está contigo. De que Deus está ao seu lado. De que Deus não te abandonou. Então aqui o primeiro ponto que nós vamos abordar é a gratidão e a oração constante do apóstolo Paulo. Mesmo estando em uma situação de aprisionamento. Ele era um homem que está em dificuldade, mas é um homem grato. É um homem que está em dificuldade, mas é um homem que ora. E não ora uma vez sim e uma vez não. Ele diz, ele ora constantemente. Vamos ler aqui o versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo, com consciência limpa, ao lembrar-me constantemente de você, noite em dia em minhas orações. Mesmo preso, Paulo não reclama, ele não murmura. Pelo contrário, ele dá graças a Deus. Preso. Isso vai nos mostrar que a gratidão não depende das circunstâncias. Gratidão, nós temos que ser gratos a Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias. Veja que, além de ser grato, o apóstolo Paulo, ele tem um coração que nos mostra que o coração dele é moldado em uma pessoa. O coração dele não é moldado pela murmuração. O coração dele não é moldado pela reclamação, não. O coração de Paulo é moldado por Deus. Porque só Deus, para fazer com que um homem abandonado, sozinho em uma prisão, lançado às cinzas e o pó por causa da obra do reino, não deixe a murmuração entrar no seu coração. Somente Deus. Somente Deus é capaz de fazer você estar na pior fase, no pior momento da sua vida e falar: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu estou passando por essa situação aqui, mas eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de glorificar o teu nome. Eu não vou deixar de te exaltar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é que governa a nossa vida. Ou seja, Paulo era um homem de oração perseverante. Não era um homem de oração por circunstâncias. Ele não orava por causa de uma circunstância. Ele orava porque aquilo era um estilo de vida dele. Era a regra de vida dele.
Então nós podemos fazer uma pequena aplicação aqui, eu não faria aqui, mas já fazendo, nós temos irmãos na igreja que só oram no culto. Não sabe o que é orar em casa, só ora no culto. Só no culto. Quando tem culto, a pessoa ora. Ou quando ela precisa orar, ela ora. Ontem eu cheguei em casa, aí cansado, fui tomar um chá. Jantei, fui tomar um chá de cidreira. Aí eu pedi meu filho Israel para fazer um chá de cidreira para mim. Eu sei onde ele está. Está aí? Aí eu falei, filho, faz um chá para o pai. Aí ele foi lá, fez um chá de cidreira para mim. Ele está fazendo chá. E ele falou assim, nossa, eu não gosto de chá. Não sei como vocês conseguem gostar de chá. Eu virei para ele e falei assim, você não gosta até você precisar tomar. Talvez você possa não gostar na boca, mas o dia que você precisar, você vai tomar. Você entende? É igual remédio. Muitos de nós aqui não gostamos de tomar remédio. Imagine tomar uma Bezetacil por dia. Ninguém gosta. Ou uma Bezetacil por semana. Tem pessoas que tomam uma injeção aí. Esqueci o nome daquela injeção. Meu primo tomava ela. Beta 30. Alguém já tomou Beta 30 aqui? Hã? É bobeirinha? Essa é fraca. Ele chorava. Qual é a pior, Esther? Bezetacil, né? Antitetânica também é ossada. Enfim. Irmãos, olha para cá. A pessoa está com um problema na coluna. Ela tem uma hérnia de disco na lombar, como eu tenho. Tem horas que você tem que tomar uma injeção que não resolve. Eu não gosto. Eu tenho que tomar. Existem muitos crentes que falam assim, estou bem, e não ora. A oração, ele vai para a oração quando ele precisa. Quando o mundo está... E não é pecado não, tá, gente? Você ir para a oração quando você precisa. O pecado é você não orar quando você não precisa. Esse é o erro. É você não estou precisando, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu estou vestido, está tudo tranquilo e você não ora. E a ordem bíblica é orar sem cessar. A ordem de Jesus é orar. A ordem de Jesus é todos nós aqui batermos na porta. Quem está vindo terça-feira sabe o que eu estou falando. Fazer igual aquele rapaz lá, Renato. Né? Estou deitado. Os meus filhos estão dormindo. Igualzinho rapaz. Mas ele era chato, meu amigo era chato. Eu já estava deitado, eu já estava dormindo, mas ele estava lá batendo na porta. Me dá pão, me dá pão. E ele não parou em momento algum. Então oração é um estilo de vida. O interessante é que o apóstolo Paulo está preso. Ele poderia, aqui nesse texto pelo menos, estar assim, orando por ele. Senhor, minha vida, eu estou numa miséria, eu estou preso, eu estou na cadeia. Não! O apóstolo Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele está orando por Timóteo, constantemente. Imagine a situação. Você está precisando de oração. Você está numa situação difícil. E mesmo assim, você tem forças para orar por alguém. Você se lembra, olha... Eu tenho um filho na fé chamado Timóteo. Ele está numa missão difícil. Difícil. Eu vou orar por ele. E lá onde Paulo está, ele ora. Ele ora por Timóteo constantemente. Isso é uma demonstração de amor e compromisso espiritual com Timóteo. É fazer como a Bíblia diz, né? Orar uns pelos outros. Ser menos egoístas nessas questões. Orar, pedir a Deus. Então, se nós fizermos uma análise do versículo 3 rápida aqui, e eu fazer a pergunta para a igreja, eu gostaria de saber se nesses momentos que nós estamos vivendo, se nós estamos sendo gratos a Deus. Porque Paulo está lá na prisão, ele dá graças a Deus, dou graças a Deus. A quem sirvo com a consciência pura.
lá na prisão. E ele está sendo grato. Eu não estou passando nenhuma ponta do que o apóstolo Paulo passou, tá? Eu acredito que nenhum de vocês aqui também não. Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós. Mas o apóstolo Paulo está falando assim: eu dou graças a Deus por isso. Porque eu sirvo a Deus com a consciência pura. Graças a Deus. Além disso, o apóstolo Paulo, ele intercede pelos outros. Qual foi a última vez que você passou um dia orando por alguém? Ou, não um dia não, eu falo dia assim, é exagero, né, gente? Mas algumas horas orando por alguém. Qual foi o último dia? Que você falou assim: eu vou orar hoje pelo pastor Washington. Separar o dia hoje só para orar pela Ianca, vou orar pelo Isaías hoje, pela Juliana. Chega o teu conhecimento que a pessoa está numa situação difícil, problemática. Aí você diz: mas eu também estou precisando. Paulo também precisava. Mas ele separava tempo constante para orar pelos outros. Isso é fé viva. Orar pelos outros e crer em Deus, irmãos, é uma fé viva. Porque nós não conseguimos. Imagine, o apóstolo Paulo está orando e ele não sabe o que está acontecendo lá. Para você, quando Jesus veio sobre a terra, havia um homem chamado João Batista. E João Batista, ele teve um papel importantíssimo. O papel de João Batista era preparar o caminho para a vinda do Senhor. E ele fez isso. Olha, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias, é maior do que eu, e ele vos batizará com água, com fogo e com o Espírito Santo. João Batista passou o tempo todo falando de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Passou o tempo inteiro. Aí Jesus veio. Quando Jesus veio, foi batizado por João. Aí Jesus vai para o deserto e João vai preso. Não é isso? Aí João está lá na prisão. Está preso. Aí João não consegue ver com os seus olhos o cumprimento de tudo aquilo que ele anunciou. Ele é o Messias, ele é o Messias. João não viu nada. Ele está lá na prisão, aí ele chama os discípulos dele, fala: vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou devemos esperar um outro. Aí os discípulos vão falar com Jesus. João mandou vir te perguntar se é o Senhor mesmo ou se nós devemos aguardar o outro. Jesus diz: volta, fala para João. Olha como é que é o contexto. Fala para João: os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, e o reino de Deus é pregado. Aí os discípulos de João voltam para falar com João. João, ele teve que crer naquilo que ele ouviu, porque ele não viu. Ele não viu com os olhos. Aquele homem creu em Cristo Jesus, porque ele está preso, ele não contempla. Agora você imagine Paulo orando por Timóteo. Ele não está vendo a condição de Timóteo agora, ele está distante. A situação é difícil. Mas nós temos que crer que Deus age mesmo quando nós não estamos vendo. Deus age. Deus trabalha. Mesmo quando a situação parece difícil. Nós não precisamos ver. Nós temos aqui orar e crer. É o que Paulo faz por Timóteo. Mesmo em uma situação difícil, a pergunta que eu faço é: Paulo também precisava de oração? Muitas vezes ele pediu oração. Quantas vezes ele pediu oração para pregar a palavra de Deus? Efésios capítulo 6, por favor. Vamos abrir aqui. Efésios capítulo 6.
Efésios capítulo 6, nós vamos ler versículo 18. Paulo diz assim, versículo 17: tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E ele diz no 19: e por mim. Ou seja, ele fala, ore por mim também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Quando nós lemos Colossenses capítulo 4, vamos lendo por favor, irmãos. O apóstolo Paulo também pede oração. Colossenses capítulo 4. Versículo de número 2, ele diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo pede oração para pregar e orienta a igreja a orar. Ele pede oração para que o evangelho lhe seja anunciado. E Paulo também orou por si próprio no momento difícil. No momento em que ele se achou fraco em 2 Coríntios, mas Deus deu graça para ele. 2 Coríntios capítulo 12. Por favor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8. 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ler o versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. O apóstolo Paulo, ele está passando por uma situação difícil, é um espinho na carne, para que ele mesmo fala no texto, para que ele não se exaltasse. O que Paulo vai fazer quando ele percebe que ele tem um espinho na carne? Ele vai relaxar, ele vai falar assim, não, é normal. Ele já tem um método, ele já tem a quem recorrer, ele sabe o que deve ser feito. É um espinho na carne, é uma dificuldade, está me incomodando, eu fui esbofeteado. A única coisa que pode me livrar disso é a oração. É a oração. E ele vai a Cristo em oração. Só que essa oração de Paulo aqui, isso aqui eu estava lendo, eu falei, como é maravilhoso você estar nas mãos de Deus. É bom você estar nas mãos de Deus, com a consciência tranquila, limpa. Porque o apóstolo Paulo, ele ora para que seja tirado, para que seja removido, mas não é removido, mas isso não o impediu de orar. Isso não o paralisou de orar. Ele vai a Deus em oração, por ele mesmo. Versículo 9, versículo 8. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, ele sabe que ele, carnalmente, na carne, emocionalmente, fisicamente, ele é um homem fraco.
Essa situação aqui abateu o apóstolo Paulo. Não a ponto dele desviar a pecar. Ele está abatido. Mas para onde ele vai? Para Cristo. Em oração. Era a vida desse homem. Paulo não ora por Timóteo porque ele gostava de Timóteo somente, não. Não é porque Timóteo era filho na fé somente de Paulo, não. Ele é um homem experimentado em uma vida de oração, em caos, em luta e em perda. Não havia nada. Então, a nossa geração, ou a igreja hoje, ela enfrenta essas dificuldades por menores e por maiores. Enfrenta esse travamento de relacionamento com Deus de uma vida de oração. É uma igreja muito estagnada, porque o problema paralisa ela, a luta paralisa ela, a falta paralisa ela. Pelo contrário, a oração, ela tem que tirar você da mornidão, da paralisia. A oração te movimenta. E tem coisas que não serão respondidas mesmo. E tem coisas que Deus não vai fazer mesmo você orando. Tem coisas que Deus não vai te dar, mesmo você orando. Não adianta. Mas a Bíblia não diz que não é para você orar. A Bíblia diz que é para você orar. Paulo está lá numa prisão, Timóteo está do lado de fora, mas ele está orando. Ele tinha, irmãos, ele tinha motivos para não orar. Mas ele sabe que a obra de Deus não é ele. A obra de Deus não é Paulo. Não é Paulo. Paulo não é a pessoa principal do reino de Deus, não. É Cristo. Então o evangelho tem que continuar. A obra tem que continuar. Quem está lá fora? Timóteo. Vamos orar porque esse menino precisa continuar a obra de Deus. E Paulo está orando por ele para que ele continue. E Paulo sente saudade dele. Versículo 4, volte lá por favor. Versículo 4 de 1 Timóteo capítulo 2. Ele diz assim: eu lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que eu seja cheio de alegria. Então, quando Paulo e Timóteo se despedem, Paulo diz aqui que ele se lembra das lágrimas de Timóteo. Estava lendo alguns livros e alguns pastores falando que provavelmente Paulo está se lembrando quando eles se despediram, que Paulo vai ter que ir para Macedônia e Timóteo fica em Éfeso. Eles se despedem, um vai para um canto, o outro vai para o outro, Timóteo em Éfeso e Paulo para Macedônia. E muitos acreditam que nessa despedida Timóteo talvez chorou ao se despedir de Paulo. Diante de uma responsabilidade tão grande, de um ministério tão grande para realizar, Timóteo derrama suas lágrimas, porque ele não vai ter mais o seu pai espiritual. Como eu preguei e ensinei aqui domingo passado, você não vai encontrar Paulo chamando todo mundo de filho na fé verdadeiramente, não. São duas pessoas. Duas pessoas Paulo se dirige como filho na fé. Timóteo e Tito. Quando ele fala meu verdadeiro filho na fé, meu filho na fé, principalmente os dois. Aqui nós temos um relacionamento espiritual profundo, uma amizade profunda. E Paulo, ele está desejoso em ver Timóteo, mas ele não tem como ver Timóteo, não tem como. E ele está dizendo, me lembro das tuas lágrimas, e eu desejo muito te ver novamente, para que eu seja cheio de alegria. Eu vou me alegrar se eu te ver de novo, Timóteo. Eu vou ficar feliz em te ver, te dar um abraço, o meu coração vai se alegrar. Isso aqui revela um relacionamento baseado no amor, no cuidado, na empatia. O apóstolo Paulo e Timóteo eram pessoas ligadas. O reino de Deus, no reino de Deus, não é somente discipulado, não. Discipulado não é apenas ensino, não. Você não discipula uma pessoa só ensinando teologia, não. Isso não é discipulado. Discipulado também é comunhão. Discipulado também é encorajamento. Discipulado é apoio. Então é muito fácil falar de discipulado quando você não apoia.
É muito fácil você falar de discipulado quando você não tem comunhão, quando você não encoraja, quando você não está perto, quando você não está disposto a dar a vida junto. Discipulado não é só ensinar, é além de ensino. Quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 15, no versículo 15, o Senhor Jesus chama 12 homens. Esses 12 homens, ele passa a ensiná-los. Eram meninos que precisavam de ensinos, eram meninos que precisavam de orientações. Jesus passou a ser desses meninos um pai espiritual, um amigo, um senhor destes meninos. E Jesus não somente ensinava para eles, eles tinham dúvidas e perguntavam as coisas para Jesus, e Jesus ia lá e esclarecia: senta aqui, com eles eu falo por parábolas, mas com vocês não, com vocês eu falo abertamente. Eles iam aprendendo e perguntando, e como eles queriam uma coisa, algo a mais, eles chegavam para o seu mestre, para o seu discipulador, e falavam: nos ensine a orar. Como que se ora? E Jesus disse: sente aqui que eu vou ensinar vocês como que se ora. Vai discipulando, discipulando, e o relacionamento vai aumentando, porque não é só discipulado, amizade. Daqui a pouco tem um que encosta a cabeça no peito, daqui a pouco tem um que é mais íntimo, que vai para o monte junto, João, Pedro e Tiago. O relacionamento vai aumentando, aumentando, até que Jesus lá em João capítulo 15 vai dizer: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo quanto eu tenho ouvido do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. E o discipulado de Jesus foi tão grande, mas tão grande, a comunhão, o encorajamento e o apoio foi tão grande, que a princípio os discípulos deram uma escorregada, abandonaram ele, mas depois que o Espírito Santo, a graça veio sobre eles, eles olharam para o seu discipulador, eles olharam para o seu mestre, o encorajamento, o apoio que o mestre deu para eles foi tão grande, que eles vão morrer por causa desse mestre. Ele segue a pisadura desse mestre, vai atrás dele, vai seguir o mestre deles. Por isso tem um texto em Provérbios capítulo 17, Provérbios 17, ou Provérbios 17:18, um dos dois, acho que é 17, 16, por ali, 16, 17, 17, não lembro, que diz: em todo tempo ama o amigo. A Bíblia diz que em todo tempo eu tenho que amar o meu amigo. Em qual tempo eu tenho que amar meu amigo, irmãos? Em todo tempo eu tenho que amá-lo. Em todo tempo amar o meu amigo. O meu amigo vai fraquejar às vezes, ele vai escorregar, mas se eu sou amigo dele, se eu sou amigo, eu vou dar uma bronca, falar: ó, tá errado, mas vou continuar amando. Se ele for por um caminho errado, eu vou falar: tá errado, não vai por aí, vou continuar amando. Mas a Bíblia diz que quando você é amigo mesmo, na angústia, você ultrapassa, e você pula de amigo para irmão. É como se tornasse o sangue que corre na tua veia, passasse a correr na veia de quem está do teu lado. Vocês são irmãos, além de amigos, são irmãos. E sabe quando nasce o irmão? Na angústia. É quando a angústia está elevadíssima, muito além, mas muito além, muito além. Então, discipular a igreja é o meu dever, mas eu tenho que ter comunhão com a igreja é comunhão comigo, e cada um de nós aqui, comunhão uns com os outros, como uma família. E não somente isso, nós precisamos ter empatia. Nós precisamos também cuidar um dos outros. O discipulado de Paulo com Timóteo vai além de fronteiras. Paulo está ali querendo ver Timóteo: você é meu filho. Eles têm um relacionamento profundo. Então, eu vou fazer mais uma aplicação aqui. Será que nós,
Como igreja, temos amizades espirituais verdadeiras? Será? Se você fizer uma análise, parar um minuto e falar assim, deixa eu ver se eu tenho amigos de verdade, que já têm se transformado em meus irmãos. Quantas pessoas vão entrar nessa lista? Quantas? Será que nós estamos discipulando alguém ou sendo discipulado? Gastando tempo com alguém? Estou lá na obra trabalhando. Aí, alguém me liga, pastor, preciso de ajuda. Vem aqui na obra. Vamos sentar aqui no meio das cinzas. No meio da poeira. Aí, eu fiz 3 gabinetes da obra. Oramos no meio do pó de paredes. E choramos juntos também lá. Isso aqui não é nada além da minha obrigação, irmão. Meu dever é fazer isso aqui. E discipular, continuar discipulando. Continuar discipulando. E discipular até o final. Até o final. E parece que não, mas você vai discipulando pessoas que lá na frente essas pessoas se tornam seus amigos. Seus irmãos. Que estão dispostos a deixar a carcaça, o suor, o sangue junto com você. Então nós não fomos chamados para caminhar sozinhos, não. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para andarmos em família, em comunhão, como igreja. O apóstolo Paulo tem Timóteo como seu filho na fé. É um relacionamento profundo, é. Ele ficou triste quando eles se separaram, ficou triste. Mas o afastamento não cortou esse laço que havia entre os dois. Independente do que a gente passe, você tem que continuar amando seus irmãos. Você tem que continuar amando. E dedicar a sua vida pelos seus irmãos também. Dedicar a sua vida pelos filhos. É relacionamento. É comunhão plena. Procure ter amizades verdadeiras. Em Cristo Jesus, amigos que você possa contar, que quando chegar o teu dia da angústia, você sabe que ele é tão teu amigo que ele vai se transformar teu irmão, que ele vai passar pela angústia junto com você. E aí você vai ter amigos de verdade. Versículo 5, a gente concluir. O apóstolo Paulo ele vai falar de uma fé autêntica de Timóteo. Que eu falei lá no início. Versículo 5, ele diz assim: recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua vó Lóide e em sua mãe Eunice. A fé de Timóteo, ela não nasce do nada. Não é do nada. Lembrando, não estou falando de fé salvífica, não. Timóteo tem exemplo. Timóteo tem exemplo. Ele tem alguém ali que vai plantando, cultivando essa fé no coração dele. Ele tem pessoas na sua casa que é exemplo de fé. Olha para a mãe, mulher de fé. A avó, uma mulher de fé. Timóteo, ele aprendeu a caminhar nessa perspectiva de crença, de fé em Deus. E aqui nós já vamos direto para o ponto, porque assim, interessante que Timóteo ele aprende quando é criança. Às vezes nós pulamos essas etapas da vida dos nossos filhos, sabia? Nós pulamos. Os nossos filhos, às vezes, eles preferem televisão, um bom videogame, um bom computador, do que vir no culto, do que ler a Bíblia, do que orar em casa com a família.
A Bíblia, ela nos ensina algumas coisas referente a filhos, referente a mandamento de Deus para os nossos filhos. A Bíblia nos ensina a inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. É tão sério que a Bíblia nos orienta a fazer isso sentado na mesa, na hora da comida. É tão sério que a Bíblia nos manda fazer isso colocando na porta da nossa casa, caminhando pelas ruas e ensinando os nossos filhos. Eu vou dar um exemplo aqui, não falando de fé, não vou falar de fé, é um exemplo de vida comum, da vida comum mesmo, do nosso cotidiano, daquilo que nós vivemos no dia a dia. Por exemplo, dentro da sua casa, você olha para sua mãe e para o seu pai. Vamos dizer que você seja o filho da casa, tá? Você olha para sua mãe e para o seu pai, você nunca viu a sua mãe roubar nada de ninguém. Você olha para sua mãe e fala: minha mãe é uma mulher honesta. Isso vai ser implantado em você. Não é uma regra, tá, gente? Tem situações que o pai e a mãe são exemplares e os filhos, por causa da convivência com outras pessoas, as coisas são implantadas neles. Mas nós passamos mais tempo como filhos dentro da nossa casa, com os nossos pais, com a nossa mãe. Então as crianças, elas têm um poder, assim, como posso dizer, de observar muitas coisas. E criança absorve muito. Absorve muito. A minha esposa queria tanto, lutei para ela vir aqui no culto de manhã. Lutei, mas cansaço, ela não conseguiu levantar muito e vai vir à noite. Né? O meu filho faz tratamento numa clínica de autismo, na VIP Saúde. O dono da clínica é muito rico. Rico demais. E minha esposa sempre... Eu estou falando isso aqui, ainda bem que ela não está aqui. É melhor que ela não viesse mesmo, que eu posso falar. Não pode entrar no coração. Ela sempre que leva meu filho para a clínica, meu filho tem crises fortíssimas, que talvez vocês não façam ideia. Talvez muitos de vocês não façam ideia. De, às vezes, travar na roleta de um ônibus, e o pessoal querendo passar, e ele não passa, não. Não passa, não. Ele trava na roleta do ônibus e não passa. Ele fica ali, o pessoal querendo subir no ônibus, até ela tentar explicar que ele é autista. Por que eu estou falando sobre isso? No início, quando o nosso filho nasceu, a gente não sabia do autismo. Então, o que a minha esposa teve que fazer? Começar a observar o comportamento dos meus dois filhos, Israel e Caleb, e começar a observar o comportamento do Natan. Com Israel e Caleb, ela tem que agir de um modo, mas com Natan ela tem que agir diferente. E ele começou a entender... Olha só como é que a criança ela vai absorvendo o nosso comportamento em casa. Um autista. Ele começou a absorver o comportamento dela pelo andar, pela fala, pelo semblante. O meu filho autista, que era não verbal e agora está falando um pouco, e está falando muito, está falando coisas que ele não deveria falar, misericórdia. É porque ele acorda de manhã, só misericórdia. Ele me vê deitado e a primeira palavra dele é trabalhar. Para mim. Era coisa, trabalhar. Aí a segunda coisa dele é mercado, comprar bicho. Eu falei, rapaz, isso já era, agora já era, né? Então, ele foi absorvido. Quando a minha esposa está triste mesmo, não é chorando, triste, ele fala, triste. Absorvendo. Quando a minha esposa vai limpar a casa, ele já sabe. Por causa da roupa. Ele fala, limpar a casa. E vai trazendo para si. Vai absorvendo para si. E quando a minha esposa está brava, ele sabe. Tudo através da linguagem de comunicação visual. Ela absorveu tudo isso e conseguiu
criar na mente dela um plano para trabalhar com outras crianças autistas. Aí ela passa esse planozinho para outras mães e as mães colocam... E a coisa funciona. Meu filho, eu dou graças a Deus, irmão, que meu filho hoje é verbal. Não totalmente, mas é verbal, sabe? Porque ela se dedicou ao extremo. E meu filho foi absorvendo essas coisas. Então, eu tenho consciência dessa questão, porque eu vivo isso na prática. Os meus filhos é a mesma coisa. A mesma coisa. O Jael e o Caleb, os outros dois. Se o meu filho chega em casa e ele não me encontra orando, ele vai querer uma regra dessa para a vida dele, para quê? Meu filho nunca me vê orando. Meu filho nunca me vê lendo um livro, nunca me vê. Meu filho dificilmente vai me ver de joelho, nunca me vê de joelhos dobrados. Nunca me vê. Não vê o pai e a mãe dançando junto, nunca vê. Um carinho no sofá, o pai e a mãe, não vê essas coisas. A criança, ela vai desenvolvendo, e ela vai, o caráter dela vai sendo moldado diante daquilo que ela viu, participou. Então assim, eu fui criado por uma mãe, por um pai, não mexendo nas coisas que eram dos outros. Eu fui criado por um pai e por uma mãe que eu não podia falar gírias. Eu fui criado por um pai e por uma mãe, meu pai e minha mãe me criaram assim, que eu não podia falar palavrão. Eu não falava palavrão. Eu não podia chegar em casa com um tênis diferente em casa. Estou falando de coisas comuns, do nosso dia a dia. Porque nós abrimos o leque para os nossos filhos, e isso é muito prejudicial. Então a criança, às vezes, ela passa duas... Irmãos, isso aqui não é para... É teu filho, amém? Pastor é orientador, te ministra, o filho é teu. Faz o que você achar melhor. Tá? Mas isso não me isenta de te orientar. Como a Bíblia me compete tal ofício. Orientar a igreja. Pregar a palavra de Deus. Mostrar para a igreja alguns pontos que talvez sejam relevantes para você. Se não for, descarta. Retém o que é bom, descarta o resto. Tá? Mas não se cria tempo para o seu filho ficar com o celular. Você vai ficar 1 hora, não existe isso. Não existe. Não põe tempo, não delimita. Não faça isso. E é muito cruel mesmo, você deixar a criança ver o que ela quer. Isso entra na mente, misericórdia, irmãos. Experimenta passar tempo com o seu filho. Eu sei que todo mundo trabalha aqui, as mães principalmente, mas experimenta orar com o seu filho. Experimenta comprar um livro fininho, como eu fiz com meu filho Israel quando ele tinha os 8, 9 anos de idade dele. Eu peguei um livro chamado de Fome de Deus, do Hernandes Dias Lopes, e dei esse livro para ele e falei assim, lê o livro. Ele leu. Depois eu peguei um livro chamado de Morte na Panela, do Hernandes Dias Lopes, para ele fazer devocional, ele fez. Meu filho foi visitar uma igreja. Eu estou falando isso aqui porque assim, são coisas que eu vejo que funcionam. Meu filho tem amigos que são cristãos, ele vai nas igrejas tocar também, e aí ele chega lá para ouvir a palavra, ele fala, poxa pai, eu ouvi tal coisa na igreja lá, mas não concordei não. Eu falei, fala filho, o que é? Olha, o pastor falou isso, mas a Bíblia não diz isso, eu li isso. Ou seja, a mente dele já está totalmente moldada para aquilo que é correto. Então, que geração nós estamos deixando? Como que nós vamos deixar os nossos filhos? Como que vai ser a nossa velhice? Porque você vai envelhecer, irmão. Você, moça que é jovem, que tem filho, você é nova, você vai envelhecer. Nós temos que fazer de tudo tentar fazer como Eunice, tentar fazer como Lloyd, para enxertar no coração dos Timóteos pequenos da nossa casa, uma fé não fingida, cultivar isso dentro de casa.
cultivar isso no lar, com os nossos filhos. Os teus filhos vê você passando por dificuldade, você não murmurando. Os teus filhos vendo você passar por prova difícil e vê você chorando sim, mas confiando que Deus não abandonou você, não desamparou você, que as coisas estão ruins, que as coisas estão pesadas, mas que você recorre a um Deus de soluções, a um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que estende a mão, um Deus que cuida. Os teus filhos olharem para você e falar assim: eu lembro, eu tinha meus 5, 6 anos, eu vi meu pai e minha mãe, dos momentos difíceis da nossa vida. Eu lembro, mamãe, eu lembro, papai, hoje eu posso falar que eu lembro. Vocês de joelhos chorando. Imagine essa fé sendo gerada no coração dessa criança, porque o teu filho vai enfrentar momentos difíceis. Eles vão passar por momentos difíceis que talvez nós não estejamos aqui, como um braço, como um apoio para eles, porque nós vamos faltar uma hora. Nós vamos faltar. Timóteo, ele tem agora Paulo como um pai espiritual dele. E Timóteo está sendo lembrado por Paulo da fé, que ele foi instruído, da fé que foi plantada no coração dele, dos exemplos de fé que ele teve na sua casa. Paulo, ele não usa o exemplo de alguém na rua. Paulo não está usando nenhum exemplo dele a princípio. Ele não está usando o exemplo de nenhum herói da fé do passado. Ele está falando de 2 pessoas que ficavam dentro da casa junto com Timóteo. Ele fala da mãe e da avó. Fala: a tua avó e a tua mãe ensinaram, implantaram em você uma fé verdadeira. Mostraram para você o que é uma fé verdadeira. Olhe, e a fé de Lloyd e de Eunice era uma fé que foi implantada no coração de Timóteo, mesmo elas crendo num Deus não manifestado na pessoa bendita de Jesus, porque elas acreditavam naquilo que as promessas falavam a respeito de Cristo. Quando nós estudamos o texto dessa fé de Lloyd e essa fé de Eunice, está falando de uma fé que foi anunciada pelos antepassados. E elas acreditaram nessa manifestação. Timóteo agora tem Cristo Jesus. Ele tem um Senhor a quem ele tem a certeza que morreu e ressuscitou e vai voltar. Ele não tem nenhum motivo para largar a obra e esmurecer na fé, não. Mas a mãe e a avó implantou isso. Essa fé é descrita como não fingida, ou seja, é uma fé verdadeira, coerente, viva no dia a dia da nossa caminhada. Então a nossa fé, a minha fé e a sua fé, precisa ser verdadeira. Eu pergunto para a igreja: a sua fé é verdadeira? Ou a sua fé só é uma fé de aparência? A sua fé é genérica? A sua fé tem mistura? A tua fé não é uma fé original, que tudo paralisa você? Paulo fala para Timóteo: olha, a tua fé não é uma fé fingida, não. Não sei o que está acontecendo contigo, Timóteo. Reaviva esse dom, que é os próximos textos. Mas eu te conheço. Minha igreja, tem dia que nós estamos como, né? Tem dia que nós estamos como: ah, meu Deus... Igual Paulo, quando eu penso que eu sou fraca, eu sou forte. Paulo está dizendo: ó, conheça a tua fé, hein, rapaz. O que foi? Bora! Bora, Timóteo! Reavive esse dom aí. E nós vamos falar isso domingo que vem. O que Paulo está tentando mostrar para Timóteo é que o que ele está passando, ou possivelmente passando, não pode fazê-lo parar, porque a fé dele não é uma fé fingida. Se a tua fé for uma fé verdadeira, passe pelo que tiver que passar. Enfrente o que tiver que enfrentar. Mas continue firme. Vai até o final. A segunda coisa aqui é saber se você tem influenciado sua família com o seu testemunho, como Lloyd e Eunice. Será que a sua família te vê mais murmurar? Será que os seus filhos te veem mais murmurar do que orar? Será?
Será que você se senta na mesa com a sua família para falar mais de murmuração do que falar, vamos crer, eu vou orar por você, eu tenho um Deus que é um Deus que ouve orações. Você tem que botar tudo isso na ponta do lápis e começar a fazer uma autoanálise. Pais, avós, filhos que estão aqui, precisamos ser responsáveis. Porque a nossa vida espiritual ela vai deixar marcas para os nossos filhos. A nossa comunhão com Deus deixa marca, deixa um legado muito grande. Eu tenho um pai falecido que eu posso falar. E quem teve a graça de conhecer o meu amado pai, sabe que eu vou falar é verdade. De 3 palavras que meu pai conversava com você, uma era Deus. O principal assunto do meu pai era Deus. Tudo era Deus. E como eu lembro disso? Como eu lembro? Será que nós vamos deixar um legado desse? As pessoas se lembrar de você, seus filhos se lembrar de você, sua mãe, seu pai. Concluindo aqui, o apóstolo Paulo, mesmo estando em prisão, se alegra por ver uma fé genuína florescendo em Timóteo. Mesmo estando em situações de aperto. Essa fé foi semeada no lar, não foi fora do lar. Essa fé foi fortalecida no discipulado e confirmada na caminhada cristã. A avó e a mãe semeou. O discipulado do apóstolo Paulo fortaleceu. E a caminhada confirmou essa fé. A caminhada foi depurando, afinando, preparando essa fé. E essa fé vai nos levar a muitos desafios, irmãos. Muitos desafios. Nós temos que fazer de tudo para não parar. Não desistir como Timóteo não pode desistir. Nós temos que ser gratos a Deus, orar mais e reclamar menos. Nós temos que investir um tempo em relacionamento espiritual com Deus, discipular, ser discipulado. Precisamos viver uma fé verdadeira, que seja um exemplo para a nossa casa, para a nossa igreja e no nosso trabalho. Precisamos viver uma fé verdadeira que as pessoas possam olhar e falar assim, fé verdadeira, determinação, coragem, empenho. Se nós desejamos viver uma fé verdadeira, que venha inspirar famílias e outras pessoas, se nós queremos deixar um legado espiritual, como Lloyd, como Eunice, como Paulo, como Timóteo, nós temos que orar a Deus. Nós temos que suplicar a Deus. Se Deus te conceder, se Deus pode fazer todas as coisas na vida de um homem como Paulo, como Timóteo, Ele pode fazer isso também na nossa vida. Então eu suplico a você que olhe para esses pontos que nós abordamos aqui. Gratidão a Paulo, gratidão a Deus pela vida de Paulo, oração constante, uma consciência limpa. Olhe para a vida de Timóteo, que foi educado dentro do lar, numa vida espiritual, de fé. Que o discipulado do apóstolo Paulo capacitou ele ainda mais. Que a caminhada vai aperfeiçoando essa fé. A fé de Timóteo não é uma fé fingida, é uma fé autêntica. Então eu termino essa minha mensagem de hoje dizendo a você que não vai adiantar viver uma fé pela metade. Uma hora você crê, outra hora você não crê, uma hora você está firme, outra hora você não está. Uma hora você está empenhado e uma hora você não está mais empenhado. Uma hora você está dedicado e outra hora você não está mais dedicado. Uma hora você quer e outra hora você não quer. A fé é aquela fé de Tiago, né? Como a onda do mar. Uma hora vem forte, daqui a pouco ela quebra e ela volta como espuma. Peça com fé e não duvidando. A fé não é dúvida, a fé é certeza. Ou você crê ou você não crê, ou você acredita ou você não crê, ou você não acredita. Jesus sempre falava, tem fé que eu posso fazer isso? Tenho. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Eu creio, como pastor dessa igreja, eu creio, e eu quero convidar você também a crer.
Não vou dar nome aqui para as suas dificuldades e lutas, para os problemas que você enfrenta ou o problema que você está, mas a situação de Paulo era essa. Ele estava preso, deu graças a Deus e orava por alguém. A situação de Timóteo era essa. Ele tem um ministério grande pela frente, uma fé que foi dada a ele dentro de casa pela mãe e pela avó, um discipulado dado pelo apóstolo Paulo, que agora as circunstâncias da vida vai preparando e capacitando ainda mais. Essa é a situação dos dois, dos amigos, dos irmãos, do discipulador e do discipulado, que juntos vão seguindo um caminho até chegarem no final, que é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, te aconselho a ficar firme, mesmo você com muita dor. Eu encerro aqui, irmãos. Eu encerro. Digo para você, só fazendo um adendo. Quando você começa a gastar tempo ouvindo as pessoas, você vê como que as pessoas estão precisando de ajuda. Irmãos, só misericórdia. Como que muitos dos nossos irmãos estão fracos na fé. Quantos dos nossos irmãos estão quase tombando na caminhada. E nos resta fazer como Paulo. Orar. Orar por esses irmãos. Amém? Fica em pé.